Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1, diz: De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhe perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Amém. O que é pior? O que é pior? Uma atrofia exterior ou uma atrofia interior? O que é pior? Eu faço essa pergunta porque eu conheço casos de pessoas que, ao invés de terem membros atrofiados, elas não têm membros. Como eu conheço pessoas também de membros atrofiados. Mas existe um homem conhecido internacionalmente no mundo inteiro, chamado Nick, não sei pronunciar, Vujicic ou Vujicic, provavelmente, e vocês, talvez pelo nome, não o conheçam, mas é possível que já tenham visto algum vídeo dele nadando, praticando um esporte radical, sem as duas pernas e sem os dois braços. Afinal de contas, os vídeos dele, por chamarem tanta atenção, dele ter tanta limitação, mas ele pratica muitas coisas que gente aí, exteriormente, fisicamente, perfeito, ou vamos dizer assim, sem nenhuma limitação, não faz. E ele faz, não somente faz, como filma, como dá palestras sobre a realidade de que as maiores limitações, as maiores atrofias, as maiores impossibilidades, elas não moram no exterior, elas não moram de fora da gente, elas moram dentro da gente. E o que esse texto vai nos mostrar com clareza é exatamente isso, que as maiores limitações de um ser humano, que as atrofias mais profundas se dão no interior e não no exterior. Se não, olhemos para esse texto, que diz basicamente o seguinte: Jesus está no sábado, como era o dia separado para isso, no dia certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, mas sendo questionado pelas suas atitudes. Um homem deficiente, segundo o evangelista Lucas, não aqui no texto que nós lemos, mas a narrativa paralela, um homem com a mão direita atrofiada, Marcos usa o termo aqui, ressequida, está ali, e Jesus mostra esse homem para todo mundo, Jesus cura esse homem. No entanto, ali naquele mesmo lugar existem outras pessoas que também estão atrofiadas, não exteriormente, mas estão atrofiadas interiormente. E Jesus também mostra essa realidade. E dois fins acontecem. O fim da história tem dois caminhos, e eu quero que nós olhemos para esse texto. Nas redes sociais da igreja, como eu sempre digo, já é publicado na sexta-feira os assuntos do domingo, né, do culto da manhã e do culto da noite. E claro que eu preciso mandar para a irmã responsável que faz a arte, né, o tema. Né? Então eu falei para ela, lendo o texto aqui, de bate-pronto, é o sábado e atrofiamento. Mas eu queria mudar um pouquinho, porque a gente vai lendo o texto, vai se familiarizando com as ideias do texto, e eu já mudei aí, né, nas transmissões da igreja para religiosidade e atrofiamento. Porque a questão aqui não é somente o sábado, a questão aqui é a religiosidade. Tema que nós temos lido nesse culto inteiro. Tiago alertando, olha, quem se supõe ser religioso e não freia a língua, quem se supõe ser religioso e não é praticante da palavra, quem se supõe religioso e não tem amor pelo próximo, precisa entender que a sua religião é vã. Isaías já disse lá atrás, vocês transformaram a relação comigo em obediência
mandamentos, né, a maquinamentos, ele usa ali algo externo meramente. E eu quero que os irmãos olhem para esse texto, então, pensando nessa ideia de religiosidade e atrofiamento. Primeiro ponto aqui que nós vemos é atrofiamento, não é religiosidade. Por quê? Porque no verso 1, vejam comigo, há um relato de uma atrofia física. De novo, entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Então, tem um homem ali com uma mão ressequida, nas palavras de Marcos. Nos dá a entender que, provavelmente, esse problema ele é posterior, ele não é de nascimento. Ah, por quê, pastor? Bom, se a mão foi ressecada, né, se houve um ressecamento, do ponto de vista de Marcos, da maneira como ele narra, né, então dá a ideia de que, em algum momento, ele sofreu algum acidente, perdeu os movimentos, ficou com a mão mirrada, ou que ele teve algum problema de saúde, algum problema neural, algum problema nos tendões, a gente não sabe. O que também não impede que ele tenha nascido com esse problema. Mas o texto nos relata que ele está ali. Agora precisamos entender o que isso significa nesse contexto, porque não acho que os mercados, não pense que os mercados da época tinham vagas específicas para pessoas com deficiência. Igual a gente sabe que existe hoje um constante movimento de inclusão dessas pessoas, não só no mercado de trabalho, mas também nas escolas, né? A educação inclusiva, que traz pessoas que têm algum problema, alguma limitação nesse sentido, para o convívio social através de oportunidades muito justas, que trazem dignidade, que trazem uma vida ativa no meio da sociedade. Mas naquele tempo não havia esses direitos humanos, essas considerações em relação a pessoas deficientes. Então, se o evangelista Lucas, que é médico, sempre fala melhor dos problemas, sempre nas descrições de coisas de saúde, repare, eu sempre, quando vou falar de alguém que foi curado, vou falar de alguém que estava com problema de saúde, eu me reporto a Lucas, porque ele sempre traz alguns detalhes que os outros evangelistas não trazem. Talvez exatamente pela sua posição de médico que o facilitava a considerar essas questões importantes. Lucas diz que é a mão direita, e você sabe que a mão direita é essencial, né? Via de regra, a maioria das pessoas são destras. Então, a condição desse homem não é simplesmente um homem que tem um problema na mão. A gente precisa contextualizar e entender que esse homem está com a sua vida comprometida, a sua vida está emperrada, em todos os aspectos. Por quê? Porque ele não pode trabalhar. Dificilmente ele pode sustentar a sua família. Então, será que ele pode ter família? Será que ele tem família? Meus queridos irmãos, nós somos levados a pensar que ele era um mendigo, que vivia de doações, da misericórdia das pessoas, porque você encontra na Escritura Sagrada os coxos, os aleijados, naquele tempo, nas portas dos templos, mendigando. Lembre-se que estão os apóstolos subindo para orar 3 horas da tarde e tem ali um paralítico à porta do templo. E eles então curam aquele paralítico. Mas não somente isso, você encontra Jesus lidando com essas pessoas, com suas limitações, e pedindo ali ajuda, pedindo esmola. Por quê? Porque não tem condição de trabalhar, porque não tem renda, porque estão nessa condição tão comprometida de suas vidas, estão com a vida emperrada. Porque, como eu disse, o contexto faz não somente que seja um membro emperrado, mas traz implicações diversas na vida. E essa pessoa está ali, o texto diz somente isso. Jesus está na sinagoga, e ali naquela sinagoga tinha um homem com uma das mãos ressequidas. Então, aqui nós temos um caso de atrofiamento. Eu disse que a questão, o tema da mensagem é religiosidade e atrofiamento. Então, veja que aqui nós temos um atrofiamento, só que esse atrofiamento é um atrofiamento físico. Atrofia física. Atrofia exterior. Este é o caso. Mas o texto não para por aí. Nós vamos agora entender um outro tipo de atrofia, como eu disse, muito mais prejudicial. Lembrando que os maiores problemas, as maiores limitações em todos os aspectos da vida, elas são muito mais interiores do que exteriores. Não assim subestimando os problemas exteriores, mas reconhecendo que aquilo que processa-se no nosso coração é muito poderoso em relação às nossas atitudes externas.
No texto diz, no verso 2, que estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Veja que se de um lado nós vimos um atrofiamento externo, agora a gente passa a perceber que há pessoas ali atrofiadas interiormente, nos seus sentimentos, na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo. Explico melhor. Se vocês se lembrarem do contexto do sermão de domingo passado, se vocês quiserem assistir ele novamente, ele está disponível no nosso canal. Você tem ali a playlist de cada livro da Bíblia. Vale a pena assistir, aprender e voltar-se. Quando você estiver com dúvida, vai lá de novo, né? Mas nós vimos no último domingo que os discípulos de Jesus, ao colher espigas porque estavam com fome, foram interpelados. Na verdade, Cristo foi interpelado pela ação dos seus discípulos que estavam famintos, segundo o texto de Mateus, e passando por lavouras, colhiam trigo ou cevada, a gente não sabe o que era, debulhavam com as mãos e comiam. E isso incomodou religiosos dos dias de Jesus. Religiosos e referência de religiosos, porque a seita dos fariseus era conhecida como a expressão da religião judaica. E os fariseus, então, questionam por que os discípulos de Jesus estão fazendo o que não é lícito no sábado, quando, na verdade, voltando-se para a lei, nós vamos descobrir que o que eles estavam fazendo não era uma colheita, não era um trabalho, eles não estavam usando ferramentas, o que era proibido. Mas colher com as mãos não estava necessariamente proibido, porque não era uma atividade ali, era uma atividade essencial. E Jesus precisa reorientar aquele tipo de religiosidade do seu tempo, de pessoas que, vejam, eram a expressão, a representação da religiosidade, mas eu pergunto para vocês, o que é religião, né? A gente estuda em muitas ciências, religião como a busca por essa ligação, religar, né, com Deus. Presume-se que alguém que está próximo de Deus fica feliz quando vê um faminto encher a barriga, matar a fome. Se não te dá prazer, domingo passado, tem que contar, né? O que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Mas você tem que contar. Mas eu vou contar para dar o exemplo. Estávamos nós, alguns irmãos da igreja, comendo um sanduíche por aí, uma pessoa de rua pediu, né, ajuda, e eu tive a grata oportunidade de dar. Mas para que eu estou contando isso? Porque quando a gente foi embora, passou por ele estava, né, não, Edileuza, ali rasgando o sanduíche, comendo e comendo com gosto. Eu falei, puxa vida, eu podia ter até sentado com ele lá para me ver ele comer. Aí é bom de ajudar. Por quê? Porque você fica feliz. Você fica feliz que realmente aquela ajuda, chegou em hora certa. Deus teve misericórdia da sua vida em permitir você ser um instrumento na hora certa. Não é bom você ver alguém com fome, enchendo barriga? Eu gosto, meus irmãos. Não esqueço disso, né? Eu gostava de ver minha mãe comer. Não esqueço, lembranças da infância. Eu gostava de ficar olhando minha mãe comer. E a gente gosta de ficar olhando pessoas com fome comer. Quando você dá alguém para alguma criança mesmo, não necessariamente um morador de rua, que me deixou muito feliz ver ele rasgando o sanduíche ali com vontade, mas quando você vê alguém que está com fome comer, mas parece que essa religiosidade, esses camaradas aqui estão muito distantes de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e você vê um faminto se alimentando quando você está em Deus de verdade, isso faz com que os seus sentimentos de amor se manifestem, você fica feliz. Então, esses fariseus, que eram a representação da religião nos dias de Jesus, estão muito distantes do propósito, do Deus revelado na Escritura Sagrada, porque eles não estão seguindo os mandamentos, as leis de Deus. Eles criaram sua própria religião. O próprio Isaías já denuncia isso. Vocês seguem mandamentos de homens. Eles criaram mandamentos a partir do que estava registrado na Escritura. Eu disse para vocês que eles não seguiam simplesmente a lei, lembra do dia de sábado para o santificar. Eles criaram regrinhas, por exemplo, quantos quilômetros você podia andar no sábado sem pecar. Se você andasse até esse limite, você não pecava. Se passou de 1 quilômetro, 10 metros, agora você é um pecador. E aí Jesus é chamado de pecador, né? Na verdade, nós já passamos por aquele texto em que Jesus está na casa de Levi com publicanos, e eles dizem que Jesus está comendo com pecadores, mas pecadores não são necessariamente os transgressores da lei de Deus. Para os fariseus, pecadores são aqueles que não seguem suas rígidas e minuciosas regrinhas religiosas.
Há muitos modernos fariseus, o hino está certo, porque tem muita gente hoje que quer classificar você como alguém espiritual, perto de Deus ou não, a partir da observância de regrinhas. Que roupa você usa, se você usa ou não um adereço, se você escuta ou não um tipo de música, se você frequenta ou não um determinado lugar. Não, é isso que define. Meus irmãos, isso comunica muita coisa, mas a gente vai encontrar mesmo no coração a referência adequada para a gente saber alguma coisa. E aí, você lembra do que o texto bíblico diz: cuidado com os seus julgamentos, porque Deus não vê como os homens, como diz lá em Samuel, quando eles foram escolher Davi. Deus olha, é a motivação, é a pureza do coração. E o caso aqui é que Deus está olhando para o coração, mas infelizmente Deus não está encontrando pureza. Deus é o Deus encarnado, é o Senhor Jesus. O texto nos diz que, além de um homem com mão atrofiada naquela sinagoga, naquele dia, haviam pessoas com a alma atrofiada, com o coração atrofiado, com o espírito atrofiado. Pastor, por que você está dizendo isso? O texto diz isso. Veja, estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Eles estão preocupados se Jesus vai restaurar a vida daquele homem naquele dia. Veja, eles estão incomodados com a possibilidade de um homem ter sua vida plenamente restaurada. Eles estão incomodados com a possibilidade de alguém sair naquele dia da sinagoga com uma nova vida, com uma nova esperança, com um novo caminho, com inúmeras novas possibilidades. Eles estão incomodados com a possibilidade de alguém sair vitorioso daquele culto, de alguém sair daquele culto não como entrou, mas de uma maneira ainda mais especial do que simplesmente todas as transformações que se processam no nosso interior num culto a Deus, mas com uma profunda e transformadora experiência exterior de cura de uma mão deficiente. Pois bem, o texto, o evangelista Marcos, então, nos falou no verso 1 da atrofia física. Agora, o evangelista Marcos nos diz que havia ali pessoas que estavam com uma atrofia espiritual, com uma atrofia na alma, com atrofia no espírito, com atrofia no coração, que são esses que observavam a Jesus para ver se Jesus ia curar aquele homem. Agora nós vemos, queridos, Jesus tornando pública as duas atrofias. O homem da atrofia externa e os homens da atrofia interna. Veja que Jesus quer que todos saibam. Por enquanto, o evangelista Marcos quer que você saiba. Ele trouxe o relato no verso 1 e no verso 2. Ele diz para você o que estava acontecendo ali. Agora, Jesus que toma algumas atitudes para que seja manifesto a todos os presentes a realidade essa triste realidade da existência de dois tipos diferentes de atrofia. Eu falei que é religiosidade e atrofiamento. Então vejamos aqui o que Jesus diz. Olha, disse Jesus, verso 3, ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Com isso, Jesus quer que todos ali tomem conhecimento de que tem alguém ali que está atrofiado externamente, está com a mão atrofiada. Mas não é só vem para o meio. Jesus não quer mostrar só a realidade da atrofia física. No verso de número 4, Jesus mostra a atrofia do coração, a atrofia interior. Veja a pergunta de Jesus: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Eles não responderam. Veja que interessante, meus irmãos. Imagine só na sinagoga, Jesus ensinando, e Jesus chama o homem com o problema, com a deficiência: vem cá, vem cá. E ali o homem está perto de Jesus, está na frente de todo mundo, está no meio de todos, estão em círculo, e Jesus chamou para o meio: veja, vem para cá para todos te verem. E Jesus faz a pergunta: o que é correto? Fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida
ou tirar uma vida? Veja que a pergunta de Jesus não me deixa mentir e fazer uma exegese errada do texto, porque eu disse para vocês que não é simplesmente um problema de uma mão, meus irmãos, é um problema de vida. Naquele contexto é uma vida, não é uma mão. E Jesus pode salvar aquela vida, mas existem pessoas ali que estão incomodadas com essa possibilidade. A revelação, e vocês vão entender melhor esse versículo 4 no decorrer da leitura, né? Papel do pastor ler a Bíblia com a igreja, para que a igreja possa entender e perceber coisas que não se percebe na leitura do dia a dia. Mas eu volto ao texto da nossa leitura nessa manhã, e eu chamo vocês a olhar o verso 5. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu, e a mão foi restaurada. Verso 5. Quero chamar a atenção para algumas coisas. Veja que Jesus está indignado. Com o quê? Com aquela dureza do coração daquelas pessoas que estão ali na sinagoga. Saíram das suas casas, estão ali num local santo, vamos dizer assim, um local especial de reunião para atividade devocional, estão ali ouvindo a palavra, estão ali, nesse momento, na verdade, perdendo o seu tempo. Por quê? Veja, o coração deles está duro, eles estão diante de Deus, eles não entenderam ainda a beleza do amor, de querer o bem para as pessoas, e Jesus fica indignado com isso. Jesus fica indignado com aquela religiosidade, com o que eles sentem no coração, com o silêncio deles. Porque Jesus perguntou para eles: olha, o que é lícito fazer o bem ou o mal? Né? O que é lícito fazer? O que é correto fazer? E eles ficaram em silêncio. Eles ficaram em silêncio. E a resposta é simples. A resposta é muito simples. Fazer o bem. Mas por que eles não puderam responder fazer o bem? Porque senão eles iam dar razão para o Senhor. Porque o Senhor iria fazer o bem ali. E eles sabiam que o Senhor poderia fazer o bem ali. Porque ele já estava fazendo o bem há dias atrás. E aqui em Cafarnaum, especialmente, que era uma sinagoga que Jesus frequentava, aqui nós sabemos que é Cafarnaum, logo em seguida a gente vai ver que Jesus se retira para os lados do mar, e ali o mar de Cafarnaum, né, a região onde ele estabeleceu como seu quartel general, sua base ministerial, e ele tinha uma casa em Cafarnaum, nós lemos isso em Mateus. Então, Jesus está indignado porque eles não deram resposta. Eles ficaram em silêncio, está aí no verso 4. Eles ficaram em silêncio, diante de uma resposta que é simples. Mas essa resposta simples comprometeria eles, porque eles são duros de coração, eles não dão braço a torcer, eles estão muito presos à religiosidade, por isso que eu disse religiosidade e atrofia, estão tão presos à religiosidade que estão com seus corações atrofiados. A Bíblia nos fala sobre espírito de entorpecimento que foi recebido por aqueles que rejeitaram Jesus. A Bíblia nos fala sobre aquele processo que a gente faz quando a gente tem uma ferida, quando tem uma questão, você trata queimando, como é que chama? Muito obrigado. Cauterização. A Bíblia fala sobre corações cauterizados. E a cauterização é clara. Você vê alguns políticos, às vezes, conversando, respondendo perguntas, fazendo discursos. Você fica se perguntando, em que mundo que ele vive? Em que mundo que ele vive? Porque parece que ele não enxerga a clara injustiça da sociedade e parece que eles estão num outro planeta, numa outra dimensão, porque os corações são cauterizados. E saiba que isso é justiça de Deus, meus irmãos. Eu sempre falo. Nada lhes acontece de ruim para que eles não quebrantem o coração, para que permaneçam com o coração duro e vivam e sintam em tempo oportuno o juízo de Deus.
porque o arrependimento lhes traria a graça. Mas o juízo já está sobre eles. O caso aqui, meus irmãos, é que esses fariseus estão com o coração tão atrofiado que eles não são capazes de nem chamados à reflexão no verso de número 4, através das perguntas incisivas de Jesus, as perguntas especiais de Jesus, as perguntas instigantes, as perguntas extremamente aproveitáveis, mas eles não são capazes de responder. Jesus, diz o texto, que ficou indignado, e aí eu trago para nós uma aplicação que a gente precisa pensar, meus irmãos, o quanto de indignação nós temos, né? Assim como o mestre, nós deveríamos ficar indignados com a religiosidade, indignados com essa hipocrisia, indignados com tudo que acontece nesse país. Precisamos ficar enojados. Essa palavra indignado aqui no grego é para ira, e a ira corre o risco de você ter ela e já pecar, porque ela pode conduzir ao pecado, mas se você tiver o Espírito Santo no seu coração, é possível estar irado com coisas ruins, com coisas más, mas não pecar. Irai-vos e não pequeis. É possível, porque é a ira santa, é o zelo pela santidade de Deus, e esses homens não têm nada disso, pelo contrário, eles preferem se calar. Eles preferem ficar em silêncio, só que esse silêncio fala muita coisa, irmãos. Esse silêncio fala muita coisa, comunica muita coisa. Esse silêncio é ensurdecedor, porque revela, de fato, corações atrofiados, que não estão dispostos a abandonar uma religiosidade, uma religião própria, para uma dimensão de relacionamento de Deus que está sendo oferecida pelo Filho de Deus e de uma maneira muito especial. Ele se apresentou na última perícope analisada, no verso 28, de Senhor do sábado, dizendo para eles, olha, eu tenho algo muito especial para vocês, eu tenho algo muito maior que o sábado, porque eu sou maior que o sábado, maior que essas regrinhas que vocês criaram. Não vivam de regrinhas, vivam de relacionamento. Jesus, então, toma uma ação, no final do verso 5, que é a ação de curar aquele homem da mão atrofiada. O verso diz que ele estendeu a mão, né? Disse ao homem, estende a mão, estendeu a mão, e ela lhe foi restaurada. Estica aí, para todo mundo ver. E ele esticou. Agora mexe com ela, né? E ela foi restaurada e ele pôde mexer com ela. Repito, ali não estava sendo apenas uma mão salva, movimentos restaurados. Era uma vida. Ele volta a ter vida, ele volta a poder trabalhar, ele volta a poder viver dignamente, não vai mais viver esmolando. Ele pode construir uma família, ele pode seguir, tocar sua vida normalmente, naquele contexto inóspito dos dias de Jesus. Ele tem sua vida, ele sai das portas daquela sinagoga com um novo futuro, um futuro totalmente diferente daquele de como ele chegou. É de fato uma vida que está sendo salva, e não somente a dele, mas de sua família. A cura da atrofia externa aconteceu. A cura da atrofia física aconteceu. E nós precisamos pensar que esse Senhor que realizou isso ali, que curou essa atrofia, é o Senhor que remove pedras. Quando nós cantamos, remove a minha pedra, me chama pelo nome, nós estamos reportando, não é essa história. Estamos fazendo uma analogia à história que se deu em Betânia, na casa de Lázaro, João capítulo 11. Mas uma pedra foi removida e uma vida foi reestabelecida. Lázaro saiu do túmulo. Agora, isso nos mostra, de fato, o que a mensagem da música traz. Olha, em Cristo, de fato, pedras podem ser removidas. Em Cristo, situações travadas podem ser destravadas, portas trancadas podem ser abertas. Em Cristo, mãos atrofiadas podem retomar o seu movimento, podem ser restauradas. E eu digo que em Cristo, as atrofias externas podem ser resolvidas. Sim, sim, sim. Cristo pode resolver coisas que estão empacadas na nossa vida. E eu conheço e posso dizer de muitos testemunhos, mas para além dos testemunhos, a palavra nos mostra que em Cristo há restauração do homem todo. Não é só
espiritualmente, é uma restauração que implica na vida inteira. Você vive uma vida de verdade, uma vida em abundância. Eu vim para vocês terem vida em abundância, e vida em abundância alcança todas as áreas. Por quê? Porque aquilo que se dá espiritualmente se expressa exteriormente e você trabalha feliz. Você conduz melhor seus relacionamentos. Você conduz melhor todas as esferas da sua vida, você encontra uma restauração e você aprende a fazer o bem com a motivação certa. Você não é escravo mais de nada. Você não é escravo de religiosidade, você não é escravo de igreja, você não é escravo de pastor, você não é escravo de tradições, você não é escravo de nada, você não é escravo nem de achismos pessoais, você não é escravo nem de si mesmo. E absolutamente você não é mais escravo do pecado. Então é uma libertação real, é um destravamento real, é uma cura real que é oferecida em Cristo. E essa cura que se deu ali de maneira externa apenas aponta para a realidade dessa cura de uma dimensão muito mais ampla que nós podemos ter em Jesus. Só que esse não é o ponto em si, ou o ponto central desse texto. Porque nós olhamos para o verso 6 e encontramos um outro fim de história, porque a história tem dois fins. Tinha uma pessoa ali com um atrofiamento físico que foi resolvido no verso 5. O problema é que tinham pessoas ali com atrofiamento espiritual que não foi resolvido. O verso 6 diz que os fariseus se retiraram. Retirando-se os fariseus, olha o verso 6. Conspiravam logo com os herodianos contra ele, contra Cristo, em como lhe tirariam a vida. Você pode entender melhor o verso 4 agora? Você pode entender melhor o verso 4 agora? É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? O que é lícito? Eu não posso curá-lo em dia de sábado? Mas vocês podem planejar me matar, porque isso já estava no coração deles. Eu não posso restaurar a vida desse homem, mas vocês podem planejar me matar. Que religiosidade bonita, né? Desses fariseus, representantes da religião. Jesus diz, na cadeira de Moisés sentaram os escribas e fariseus, Mateus 23. Veja que nível de religiosidade. Vocês acham que Jesus quis nos ensinar, e o evangelista Marcos, principalmente, quis nos deixar relatar dessas coisas sem um propósito? Não. Nós temos uma tendência dentro de nós de estabelecermos, de criarmos, de elaborarmos, de construirmos o nosso próprio caminho para se relacionar com Deus. Quando Deus que abriu o caminho para nós, e o caminho se chama Jesus Cristo, não inventa. Você quer ser melhor, você quer ser transformado, você quer viver de uma maneira digna, conheça de Cristo todos os dias, se envolva com Cristo pela fé no Filho de Deus. Você pode ser verdadeiramente transformado. Você pode viver de fato uma relação com Deus, aprender de Jesus todo dia. Enquanto nossos cultos tiverem Cristo como seu centro, há esperança para nós. Há esperança para nós. Os fariseus conspiravam com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. É interessante, né? Eles são extremamente apegados com a lei. A lei acima de tudo, a regrinha, a lei. Há uma clara transgressão da lei aqui. Deuteronômio capítulo 7, verso 2, Deus alertou o povo judeu, da terra que vocês vão se relacionar com outros povos. Não façam aliança com eles. O que eles estão fazendo? Verso 6, conspiravam logo com os herodianos, os romanos que dominaram sobre eles. Eles estão transgredindo a lei de Deus e não Cristo. Naquele dia que Cristo está restaurando a vida de um homem, eles estão planejando a morte de Jesus. Pensei que eu tinha trazido a minha colinha, eu não trouxe, não. Eu quero encerrar com as duas lições claras desse texto. Ou, pelo menos, 3 boas aplicações. Muitas podem ser feitas, meus queridos irmãos, mas, pelo menos, a gente precisa amarrar. E eu queria propor 3. Primeira,
essa realidade de existência de atrofia física e atrofia interior. E eu diria para vocês com clareza e segurança, a atrofia interior é muito mais danosa do que a atrofia exterior. Cuidado com a atrofia do seu coração. Se o seu coração ficar atrofiado, aí sim é morte e não tem esperança. Segundo lugar, quando Jesus cura aquela atrofia física, isso é para nós um retrato de quem é a pessoa de Jesus, e essa cura aqui desse homem representou uma restauração completa da vida dele. Jesus restaura a nossa vida. Jesus, em Cristo há restauração. Essa mensagem precisa chegar para todo mundo que precisa de restauração. Com a fé em Cristo, o Espírito Santo toma a sua vida e você é restaurado. Em terceiro lugar, precisamos aprender, como Jesus, a nos indignar com as coisas, com essa religiosidade fria, a vivermos mais indignados com as injustiças do mundo e com a hipocrisia das pessoas, porque aqui esses homens são cruéis e são tidos como religiosos, e isso tem em todo lugar, mesmo na igreja presbiteriana. Terceiro lugar, é possível que mesmo diante do oferecimento da cura espiritual, da cura da atrofia espiritual, as pessoas permaneçam atrofiadas, como esses homens permaneceram e vão conspirar contra Jesus, querem matar Jesus. Então, quer dizer, dia de sábado eu não posso curar alguém não, mas dia de sábado vocês podem querer matar alguém, vocês podem tramar contra alguém. Eu acho que esse texto ele tem esse dois papel, né? Um papel de alerta quanto ao perigo da religiosidade e da atrofia interior, e a mensagem da realidade da cura que há em Cristo para qualquer tipo de atrofia, seja externa ou interna.